Você se sente triste, desmotivada, sem esperança, pensando, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida? Não dá mais para voltar atrás, não dá mais para tomar decisões diferentes, não tem como eu voltar no passado, ou seja, não tem como eu consertar os meus erros. E isso faz de você uma pessoa desmotivada. Você já passou por isso? Meu nome é Érica Cavalari, no nosso Café com Pílula de Conhecimento eu quero falar para você sobre a forma como você se vê. Sabe que eu, há muito tempo atrás, me via como uma pessoa sem futuro. Eu cheguei a acreditar mesmo que eu não tinha jeito mais. E você também vai concordar comigo quando eu contar para você um pouquinho da minha história. Eu casei muito cedo, tive 2 filhos e também me divorciei muito cedo. Eu não terminei a escola, eu não fiz faculdade. Então imagine você, uma mulher divorciada, mãe de 2 filhos pequenos para criar, sem ter terminado a escola, sem fazer faculdade. Imagine o futuro dessa mulher. Certamente você também, assim como eu, iria concordar que essa mulher não tem mais chance de dar certo. Era assim que eu pensava. E eu ouvia muitas pessoas falar, por exemplo, tadinha, olha só, coitada, né? Não deu em nada. E eu comecei a pegar todas essas opiniões e comecei a me olhar no espelho e realmente acreditar que eu era uma pessoa que não deu certo em nada. Eu comecei a acreditar que eu era uma pessoa sem futuro e eu comecei a viver a vida de qualquer maneira. Eu comecei a aceitar o que a vida mandava, eu comecei a aceitar qualquer coisa, porque eu pensava assim, bom, para quem já não deu certo mesmo na vida, qualquer coisa serve. Quando eu digo qualquer coisa, eu estou me referindo até aos sentimentos, as pessoas me magoar, as pessoas me chatear. Eu também não tinha emocional para lidar com desafios. E tudo que acontecia de ruim na minha vida, eu pensava, é normal. É normal, as pessoas também passam por isso. É normal, afinal de contas, né? Eu não tenho estudo, eu não tenho faculdade, eu não tenho um emprego bom, eu não tenho um casamento, eu tenho 2 filhos para criar sozinha, então é normal acontecer essas coisas comigo. Afinal de contas, qualquer coisinha, mesmo que pequenininha, der certo, já tá bom. Então eu comecei a olhar no espelho e eu comecei a ter uma imagem distorcida. Eu comecei a ter uma imagem distorcida de mim mesma. E eu quero falar para você hoje que essa imagem distorcida, ela não é a mesma imagem que Deus tem sobre você. Só que eu levei muito tempo para poder entender isso. Eu levei muito tempo para entender que aquela imagem que eu estava vendo no espelho, aquela imagem distorcida, não era a forma como Deus me via. Era só a forma que eu mesma estava me vendo. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre a forma como você se vê. Porque a Bíblia fala assim que assim como você se imagina na sua alma, assim você será. Então, quanto mais eu acreditava que eu era uma pessoa sem futuro, quanto mais eu acreditava que eu era uma pessoa que já deu errado e que não tinha mais chance de dar certo, quanto mais eu aceitava isso, mais eu me afundava. Eu cheguei a entrar numa falência, eu cheguei a ter uma depressão muito séria, eu cheguei a ser, inclusive, desenganada por uma psiquiatra, entre aspas, assim, porque ela chegou a falar assim, ela não vai sobreviver. Ela tem um perfil suicida e ela não vai conseguir sobreviver, ela precisa ser internada. Então, quanto mais eu meditava sobre essa imagem distorcida, mais eu me afundava. E sabe o que eu quero falar para você? Que as coisas começaram a mudar quando eu parei de me ver pela minha própria lente. Mas quando eu descobri que existia uma lente que me via diferente. E sabe de uma coisa? Quando você começa a ouvir muitas críticas, quando você também começa a ouvir muitas coisas assim, você não tem jeito, você não dá certo. Um exemplo, você começa e para, tudo que você faz dá errado, você não tem jeito. Quando você começa a ouvir muitas coisas desse tipo, você começa realmente a nem fazer mais questão que dê certo alguma coisa na sua vida. Afinal de contas, você começa a pegar aquele rótulo
colar em você e você começa a ter atitudes e comportamentos de acordo com aqueles rótulos. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Eu gostaria de convidar você hoje para que você começasse a se ver por uma lente diferente. Que você começasse a se ver pela lente que Deus olha você. Sabe que Deus fez você à imagem e semelhança dele. Deus fez para que você tenha vida e que você a tenha em abundância. Então também não chame de amigo aquelas pessoas que querem te convencer que é normal viver uma vida triste, que é normal viver uma vida sem esperança, que é normal, todo mundo vive desse jeito. Não, não é normal. Deus não criou a mim e a você para isso. E sabe de uma coisa, eu tô aqui para testemunhar para você que isso funciona. Quando eu comecei a pensar no versículo que a Bíblia fala, assim como você se imagina, assim você será, deu muito trabalho para eu começar a trabalhar a minha mente para me ver diferente. Porque você nunca vai colocar os seus pés em algum lugar que os seus olhos não viram antes. Ou seja, você só vai chegar em lugares que você acredita que você possa chegar. Muitas pessoas não conseguem alcançar objetivos, não conseguem realizar os seus sonhos porque elas não acreditam que elas são capazes. E como é que eu e você vamos alcançar algo que nós mesmos não acreditamos que possamos? É impossível eu e você chegar a lugares, conquistar coisas que aqui dentro a gente fala, ai, é difícil demais para mim. É difícil demais para mim. E sabe, eu comecei a lavar cabelo de cliente no tanque da minha casa. Para quem não sabe, hoje eu sou empresária, hoje eu tenho salão de beleza, estou prestes a abrir uma outra unidade, hoje eu sou mentora, eu sou palestrante, eu ministro para mulheres. Então, deixa eu te falar uma coisa, aquela mulher sem esperança, sem perspectiva de dar certo, quando ela começou a se ver da forma como Deus via ela começou a pisar em lugares que ela jamais imaginaria que pisaria. Quando eu comecei a acreditar que Deus tinha mais para me entregar e que eu poderia sim ir mais longe, que eu poderia sim ser protagonista da minha história e não uma vítima da sociedade. Quando eu comecei a acreditar verdadeiramente, sem duvidar no meu coração, eu comecei a provar de experiências diferentes. Eu também comecei a eliminar todos os rótulos que eu carregava. Então eu comecei a pensar, eu não dou certo? Claro que eu dou certo. Eu posso dar certo, posso dar muito certo. Como assim eu não dou, eu não sirvo para nada? Claro que eu sirvo para muita coisa. Eu não era uma mãe boa, sabia? Eu não me achava uma mãe boa, porque eu pensava, meu Deus, eu não tenho nada para oferecer para essas crianças. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho um bom emprego, eu não tenho uma formação, eu não tenho sequer um exemplo bom para oferecer para essas crianças. Mas deixa eu falar uma coisa para você e grava isso no seu coração hoje. Deus não procura os capacitados. Deus capacita as pessoas escolhidas. O que Deus procura é um coração disponível. Se você tiver um coração disponível, se você der abertura para que novas experiências cheguem na sua vida, se você der abertura para o novo de Deus, Deus vai mostrar para você o propósito que Ele tem para você. Sabe que antes mesmo de eu e você nascer, Deus já tinha um propósito para nós. Deus tinha um propósito nessa terra e Ele escolheu a mim e escolheu a você para enviar e para cumprir esse propósito. Eu quero que você veja comigo em João 10:10, fala assim, ó, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Jesus fala, porque em outro momento ele fala, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e para que a tenham em abundância. Então, quando Jesus fala de abundância, é o hoje, é o agora.
Não é depois que a gente partir daqui, não é depois que a gente for arrebatado, não é depois que a gente for para o céu, é agora. E qualquer coisa na sua vida, qualquer área da sua vida que você não esteja vivendo em abundância, significa que você está vivendo uma disfunção. E não é da vontade de Deus que as disfunções, que as dificuldades, que os desafios parem você. Eu quero ler com você também o que está em João 16:33, que fala assim, ó. Neste mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus também não nos iludiu dizendo que a vida seria um mar de rosas. Eu brinco e falo assim, gente, a vida não é um morango. Já ouviu essa brincadeira? Então Jesus também não nos prometeu uma ilusão. Vai lá, vai dar tudo certo. Ah, você vai dar certo em tudo que você fizer. Mas ele garante o seguinte: se você não desistir, se você não desanimar, se você persistir, certamente você colherá. Então, eu quero dizer para você assim, o que as pessoas fazem para nós, o que as atitudes das pessoas, as palavras que elas lançam sobre mim, sobre você, a opinião das pessoas em relação à sua vida, elas não têm poder nenhum na sua vida. A opinião delas é só a opinião delas. Cada um vai falar de acordo com aquilo que carrega. Cada um vai falar do que está cheio o coração. Então, a opinião da pessoa é só o que está dentro dela, que ela está expondo para fora. Mas a opinião dela não deve guiar a sua vida. Sabe por quê? Porque quem guia a sua vida é Deus. Agora, a forma como você vai reagir a essa opinião, a importância que você vai dar para a opinião dos outros, o quanto do seu tempo você vai dedicar meditando em palavras ruins que você tenha ouvido, em coisas tristes que falaram para você, porque eu sei que dói. Eu sei que palavras marcam. Eu sei que palavras machucam. Eu sei o que é você ser ofendida. Eu sei o que é você ouvir coisas dolorosas, ainda mais quando vem de pessoas que você ama, ou de pessoas que você esperava que fosse te apoiar, que fosse te incentivar, que fosse te motivar. Eu sei como é. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a importância que você está dando para essas opiniões, isso sim está mudando a sua vida. Não é a opinião do outro que muda a sua vida, é como você reage à opinião do outro. Então hoje você tem a escolha, você tem o poder de escolher como você vai reagir aos ataques que vêm de fora. Tem pessoas que vão falar na intenção de te proteger, que não é por mal, não é por mal. É porque a pessoa tem medo de você sofrer, tem medo de você ficar ainda mais triste. Então, às vezes, na intenção de te proteger, ela vai falar coisas do tipo, olha, desiste, porque isso não vai dar certo. É melhor você ficar quietinha ali no seu canto, não se mete com mais nada, se aquieta ali, isso não é pra você. E não é por mal. Você já ouviu dizer que quando a gente coloca vários caranguejos em um balde, você não precisa pôr uma tampa em cima desse balde? Porque quando um caranguejo tenta sair, os outros mesmo puxam ele para baixo. E muitas vezes você vai ter que ser mais forte para quando alguém tentar puxar você para baixo, você fazer uma força além e sair da manada. Quando eu falo sair da manada, é sair desse círculo vicioso, que é de estar sempre aceitando tudo, aceitando rótulos, aceitando a opinião das pessoas, aceitando que as pessoas digam para você até onde você pode ir, aonde você pode chegar. E também falando para você sobre a sua capacidade. Você é muito mais forte do que você imagina. Acontece que nada vai mudar aqui fora. Nada vai mudar na sua vida exterior, aqui fora, se primeiro não houver uma mudança interior. Se primeiro você não começar a trabalhar a sua mentalidade. E se você também começar a mudar as coisas que você tem falado sobre si mesma. Então, coisas que a gente falava como eu não posso, eu não consigo, eu sou nova demais, eu sou velha demais, eu não tenho sorte, tudo de ruim acontece comigo, eu tô cansada, eu não confio em ninguém, eu não posso confiar nas pessoas, as pessoas não prestam. Tudo isso tá fazendo com que você fique presa nas suas palavras.
essas crenças que limitam você de continuar uma caminhada e de obter sucesso. Porque quando a gente fala sobre crenças limitantes, nós estamos falando sobre palavras que te limitam. Nós estamos falando sobre o freio de mão da sua vida, sobre aquilo que está fazendo você viver parada sem ter nenhum sucesso. Então, e se você mudar? E se você começar a falar, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, eu tenho a sabedoria que vem do alto, eu posso vencer os meus desafios, eu posso ser a autora da minha história, eu posso contar uma nova história sobre a minha vida. Sabe que às vezes tem pessoas que inclusive vicia em contar uma história triste dela, sabe? Tem pessoas que acostumaram a contar uma história triste e isso inconscientemente é uma forma de buscar atenção, é uma forma de ser ouvida. Lembra quando a gente era criança? Não sei se acontecia na sua casa, mas na minha casa acontecia. A gente, quando ficava doente, a minha mãe vinha e falava assim: o que você tá com vontade de comer, filha? Quando eu ficava com uma febrinha ou qualquer coisinha, eu já começava a pensar: ai, o que eu vou pedir para minha mãe hoje do mercado? Porque nós tínhamos uma vida que nós não passávamos fome, não, mas também nós vivíamos com algumas limitações. Então, coisas como bobeira, doce, era só uma vez por mês que a gente podia comprar. Quando a minha mãe ia no mercado fazer compra, ela falava assim: escolhe uma coisa cada um. E a gente saía desesperada, né, no mercado para escolher uma coisa. Eu sempre procurava pegar algo que fosse durar o mês inteiro. Por exemplo, eu pensava, se eu pegar uma caixa de bombom e eu comer um bombom por dia, eu vou ter bombom pelas próximas semanas, né? E então minha mãe sempre fazia isso. E quando eu ficava doente, eu já começava a pensar: o que eu vou escolher? O que eu vou escolher? Que minha mãe dizia: tá com vontade de comer alguma coisa? Então, isso faz também, às vezes você recebia muita atenção só quando você estava doente. Não era o meu caso. Eu tinha a atenção dos meus pais em vários outros momentos, mas tem pessoas que não tinham, tem pessoas que não teve. E você cuidado, porque às vezes você pode fazer isso com seus filhos. Então, quando tá tudo bem, você não elogia, você não dá atenção, você não fala. Mas quando ele fica doente, você para o mundo e vai lá: o que foi, filhinho? O que eu posso fazer por você hoje? Isso vai fazer com que ele cresça entendendo que ele só vai ser amado, ouvido e que ele só vai receber atenção quando ele estiver mal. E é por essa razão que inconscientemente muitos de nós acabamos contando histórias tristes ao nosso respeito. Não é de propósito, não é com a intenção de, ai, peraí, deixa eu me vitimizar. Não, não é com essa intenção. Eu mesma contava muita história triste de mim. Era verdade, eu não estava também inventando. Eram histórias verdadeiras, mas eu contava sempre colocando eu mesma como uma vítima. E quando eu entendi que eu não precisava mais viver aquele papel de vítima, quando eu entendi que eu poderia olhar no espelho e ter orgulho daquela mulher que eu via, quando eu comecei a entender que aquela mulher, ela poderia sair da vítima e virar uma protagonista da sua história, ter orgulho da história que conta, ter orgulho do próprio passado, ter orgulho de ser mãe, eu comecei a ter esperança. E hoje eu quero convidar você a ter esperança novamente. Hoje eu quero convidar você a se olhar no espelho. Quando você se olhar no espelho, olha bem no fundo dos seus olhos. Tem uma bolinha bem pequenininha dentro dos seus olhos. Olha bem dentro dela e comece a resgatar quem é você. Olhe bem dentro dessa bolinha dos seus olhos e comece a se perguntar: quem é você? Quais são os seus sonhos? O que você queria fazer e desistiu? Quais são as suas qualidades? O que você sabe fazer de melhor? O que você ama fazer? Quando você começar a resgatar a sua verdadeira essência, a essência original, o seu DNA original, aquele que foi instalado em você quando você nasceu, você vai começar a desabrochar. Eu gosto e finalizo a pílula com isso da história da borboleta. Antes da borboleta ser uma borboleta, ela fica presa no casulo. Ela é uma lagarta. E você não vê por aí alguém pegando uma lagarta e colocando no ombro para tirar uma foto. Oh, que lagartinha linda. Não! As pessoas normalmente, uma lagarta, né? Só que essa lagarta, quando ela entra para o casulo ele é um lugar escuro, ele é um lugar apertado. Só que ninguém pode ajudar a lagarta a quebrar o casulo.
Ela precisa ficar ali quietinha, se concentrando, e ela mesma precisa reunir forças para que ela sozinha consiga romper esse casulo. E quando ela consegue romper esse casulo, ela sai essa borboleta linda que você vê por aí e que quando pousa no seu ombro, você quer tirar uma foto com ela. Eu imagino a borboleta, quando ela olha para a lagarta dentro do casulo se batendo, eu imagino a borboleta pensando, calma, vai dar certo. Daqui a pouco você vai estar dando grandes voos. Daqui a pouco você vai estar alcançando lugares que você jamais imaginou. Porque para uma lagarta que anda se rastejando, eu imagino que seja difícil ela pensar que ela vai poder voar. E sabe, eu e você, a gente também passa por esse processo. A gente pode até estar hoje vivendo, você pode até se encontrar nesse exato momento vivendo a fase da lagarta. Você pode, nesse exato momento, estar se vendo dentro de um casulo, dentro de um lugar escuro, apertado. Você pode também hoje estar se sentindo sozinha. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai poder ajudar você a sair daí. Você vai precisar se interiorizar. Você vai precisar buscar as forças que você já tem aqui dentro. Aqui dentro. E quando você começar a se encontrar, e quando você começar a externar essa força, colocar para fora toda essa força, pum, o rompimento acontece. E quando o rompimento acontece, você se torna uma grande borboleta. Você vai dar grandes voos. Você vai chegar em lugares onde você jamais imaginaria que chegaria. Acredite que você é capaz. Acredite que você pode, acredite que você consegue. Escreve hoje aí as 10 frases mais limitantes que você fala sobre si mesma. E na frente delas você escreve agora ao contrário. Essas 10 frases negativas que você tem repetido para você mesmo, transforme elas em uma versão positiva. E comece a mudar. Comece a mandar para o seu cérebro uma nova informação. E essa nova informação vai se tratar do seu novo eu. E o seu novo eu não é alguém que vai nascer, é alguém que já existe dentro de você. É alguém que Jesus, que Deus já fez você para ser. Hoje eu só consegui alcançar grandes coisas, e quando eu digo grandes coisas, eu não estou me referindo a coisas materiais, só. É lícito você conquistar coisas materiais, mas eu estou me referindo a mim mesma. Coisa material nenhuma vai fazer você se olhar no espelho e ter orgulho de quem você é. Mas quando você começa a se elogiar, a se amar, a ter orgulho da pessoa que você é, quando você começa a se ver pela ótica de Deus, quando você começa a se ver da forma como Deus vê você, você pode estar andando de bicicleta, que você vai olhar no espelho, você vai ter orgulho daquela pessoa que você está vendo. Lembre-se, o que as pessoas fazem ou falam ao seu respeito não tem poder de mudar a sua vida. Mas a forma como você reage a isso é que está mudando a sua vida. Então, você pode ser o piloto da sua história. Você pode ser a protagonista da sua história. Então, é você quem vai escrever o seu futuro. Deus já escreveu o seu futuro, mas é você que vai precisar fazer que nem um GPS. Deus fala assim, quando a gente se perde de nós mesmos, eu imagino Deus falando, recalculando a rota. E ele vai recalcular a rota até encontrar você novamente, até fazer uma forma de você se encontrar dentro do propósito que ele tem para você. E quando você descobrir isso, você vai ver o quão grandioso é o seu propósito. E você vai começar a sentir uma alegria de viver, orgulho de viver, orgulho de quem você se tornou. E sabe aquele passado triste que te envergonhava? Que antes era motivo de vergonha, você vai ter orgulho até dele, porque é ele que vai tornar você uma pessoa mais forte. Espero que a pílula de hoje tenha alcançado o seu coração, e se alcançou, por favor, curte esse vídeo, se inscreva no canal, porque assim você também vai estar me ajudando a alcançar mais pessoas. Faça parte disso. Até mais.